Dê um play na sua conexão. Com a NetGo Play, assinando 50 mega por apenas R$ 69,90, você ganha NetGo Play, com filmes, séries, desenhos e muita diversão. É isso mesmo, 50 megas de internet mais NetGo Play por apenas R$ 69,90. Combine a melhor internet com conteúdo feito pra você. Ligue 3015 1515 e assine agora. E conheça todos os nossos planos. NetGo Play. São mais de 4.000 horas de conteúdo pra toda a sua família e muita diversão pra garotada. Assista no celular, na TV, no tablet, notebook, aonde você quiser, com até 5 telas simultâneas. A NetGo ainda mais completa pra você. 3015 1515. NetGo. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Mais uma vez, estamos com o programa Senado em Debate especial nessa sexta-feira, indo ao ar para preservar, relembrar e falar sobre um personagem que marca a vida da nossa cidade, do nosso município, da nossa região e do nosso estado, do nosso país. Nós estamos falando do aeronauta, do projetista, do matemático, do professor Augusto Severo, um homem ímpar na nossa cultura, com informações, com sonhos que passaram pelas ruas da nossa cidade e pelas vielas, pelos espaços que hoje nós transitamos e não conseguimos dimensionar essa figura, o seu tamanho, a sua grandeza, o seu espírito empreendedor. E para conversar sobre esse personagem, sobre sua história, né? Nós estamos ao fundo com o seu filho, o seu trabalho que o tornou assim conhecido no mundo inteiro, que é o seu balão, né? O seu dirigível, que está aqui ao fundo, é a foto original, né? Que tá resguardada no Museu Aeroespacial do nosso país, uma foto histórica que Macaíba tem a oportunidade, no programa de hoje, você que está aqui conosco, acompanhando, de apreciar durante toda a nossa entrevista, e que marca muita coisa na nossa cidade, né? Então, para falar um pouco dessa personagem, falar um pouco dessa história, nós convidamos um memorialista muito conhecido, amigo nosso aqui do nosso município. Ele é contador, é filho de macaibenses, tramitou as atividades de gestor público na pasta da cultura e do turismo no nosso município e é membro da Academia Macaibense de Letras. Marcelo Augusto, nosso boa noite e muito obrigado por ter aceito o convite do Senado em Debate para essa entrevista. Boa noite, André Arruda. Eu que agradeço e o prazer de estar aqui no Senado em Debate para conversarmos, debatermos e discorrermos, né, sobre um dos grandes filhos ilustres da cidade de Macaíba, se não o mais ilustre, digamos assim, dentre tantos que nós temos, né, Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Marcelo, nós estivemos em visita, eu creio que você também fez essa visita à base aérea de Natal, né, que é uma estrutura que foi forjada para dar apoio na Segunda Guerra Mundial, né? Era uma pista de pouso até então, para que os aviões americanos pudessem aqui cruzar o Atlântico e fazer lá as suas ações de guerra contra a Alemanha e seus aliados. Hoje a base aérea é um centro de treinamento, né? Isso, e lá na porta da base aérea existem 2 bustos, um do inventor do avião e um de Augusto Severo. E por que essa importância? Justamente, eles dois estudavam a mesma coisa, voar. Alberto Santos Dumont e Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Eles tinham um sonho desde menino, voar. E eles estudavam voar de forma diferente. Santos Dumont com algo mais leve do que o ar, mais pesado do que o ar, que é o avião. E Augusto Severo com algo mais leve do que o ar, que era o balão. Todos dois conseguiram.
Todos dois conseguiram. Então, quando você entra logo no comando da base aérea, você tem os dois bustos dos dois homens mais importantes da aviação brasileira. Augusto Severo, celebrado como mártir da tecnologia aeronáutica, e Alberto Santos Dumont como o pai da aviação. Então veja que orgulho para Macaíba, né? Mesmo que todos dois tenham morrido tragicamente, mas todos dois provaram que era possível o sonho de voar, que para muitos parece distante, inalcançável, eles dois conseguiram. Daí a importância de ter, e eu sempre que vou à base me emociono quando vejo aquela estátua, porque você vê ali uma pessoa da sua cidade, né, que há tantos anos teve o sonho de voar, voou, mesmo que tenha pago com a própria vida, mas conseguiu. E me parece, Augusto, que essa memória é relembrada também fora do Brasil, não é isso? Olha, André, é interessante. E isso é até bíblico. Dizem que quando Jesus fez o milagre, vieram de fora agradecer e os de dentro não agradeceram. Os de casa não agradeceram. Os da cidade. Então, Augusto Severo, ele, por incrível que pareça, ele é muito mais celebrado em Paris, na França, do que no Brasil. Incrível. A aeronáutica francesa, todos os anos, se reúne para reverenciar Augusto Severo. Aqui, graças a Deus, eu fiquei muito feliz que no dia 12 de maio, a Força Aérea Brasileira lançou uma homenagem a nível Brasil. Aquilo, quando eu vi, fiquei, né, emocionado quando eu vi a Força Aérea Brasileira. Agora, isso por quê? Porque nós também, todos os anos, né, nós homenageamos Augusto Severo. Quantas e tantas homenagens nós já fizemos aqui a Augusto Severo, e vamos fazer todos os anos, independente de estar no governo e não estar no governo, absolutamente. O importante é que você homenageie, você diga a essa juventude quem foi aquele homem que está lá na praça, onde está aquele busto, naquela homenagem que foi feita em 1941. E que começou num banco de escola pública, porque não existia escola privada naquela época, né? Exatamente. Esse homem nasceu aqui nessa terra, nesse torrão onde nós pisamos. Então nasceu bem ali onde hoje é as Lojas Americanas. Né? Bem ali onde hoje é as Lojas Americanas. E bem pertinho, ali onde tem, né, o obelisco, que a gente chama do obelisco Augusto Severo, que foi uma homenagem do povo de Macaíba, através do prefeito Alfredo Mesquita Filho, né, que eternizou Augusto Severo naquele local, bem pertinho de onde ele nasceu. Ele passou praticamente boa parte da infância aqui, mas ele tinha um sonho de estudar cada vez mais, porque desde menino que ele queria voar. E ele sabia que para voar precisava estudar. E você imagine naquela época, porque ele nasceu em 11 de janeiro de 1864. E faleceu em 12 de maio de 1902, com 38 anos. 38 anos de idade tinha Augusto Severo quando ele faleceu. Interessante, só para não cortar seu raciocínio. Antes dele colocar o Pax no ar, ele teve vários experimentos, né? Testou várias vezes, ou seja, fracassou e não desistiu. Olha, quando ele foi para a Escola Politécnica do Rio de Janeiro, ele já foi com esse pensamento. Ele era muito bom em matemática. É tanto que foi professor de matemática no Colégio Ateneu, na Escola Ateneu hoje. Né? Pois bem, ele... 3 projetos ele fez. O primeiro foi o Potiguarânia, que não saiu nem do papel. Era um balãozinho pequeno, né, que ele via que não ia dar certo. Depois veio a segunda concepção, chamado Bartolomeu de Gusmão, que ele começou a fazer, mas ele ficou meio acharutado. E ele viu que se botasse no ar, ele quebraria, porque ele ficou muito extenso e acharutado. Também não deu para ir ao ar. Mas o terceiro, o Pax, foi. Interessante que ele usou uma palavra em latim, né? Isso,
que significa paz. Que significa paz. E tem um fato muito interessante, que em 12 de maio de 1902, as tropas do exército francês estavam em, como é que chama? Treinamento. Em treinamento, né? Acampadas bem próximo à Torre Eiffel, em Paris, na França. E ele tinha um sonho de, quando colocasse o balão no ar, voar sobre as tropas e soltar um panfleto que dizia o seguinte: o Brasil saúda a França de bordo do dirigível Pax. E soltar sobre as tropas do exército francês. Só que o balão explodiu antes. Mas teve uma coisa muito interessante, que a população de Macaíba fez isso. Quando na inauguração daquele pórtico de entrada, e aquele pórtico de entrada ele tem a dimensão exata do balão Pax, a dimensão exata. Por aí a gente tira, em 1902, um balão daquele tamanho, do mesmo tamanho que o pórtico que está ali. O pórtico. Então, na inauguração, nós estivemos na base aérea, o brigadeiro Volckmer. Nós contamos essa história. Brigadeiro, Augusto Severo tinha esse sonho de soltar sobre as tropas francesas esse panfleto, e nós queremos realizar o sonho dele. E aí ele perguntou: o que é que está faltando? Eu disse: a aeronave, o helicóptero. Ele disse: mande fazer o panfleto e me entregue. A aeronave está garantida. Então, na inauguração, tem vários vídeos mostrando isso. Um helicóptero parou às 17 horas e 30 minutos, porque Augusto Severo morreu às 5 horas da manhã. Então, 12 horas depois da sua morte, quer dizer, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde. Às 5h30 da tarde, o helicóptero soltou sobre a população macaibense um panfleto com os mesmos dizeres e com as bandeiras entrelaçadas do Brasil e da França. O Brasil saúda a França de bordo do dirigível Pax. Isso daí foi a maior homenagem que Macaíba poderia prestar ao seu filho mais ilustre. E muito interessante, tem muita gente que diz assim: mas por que aquele pórtico não tem assim, bem-vindo a Macaíba? Aquilo ali não é um pórtico de entrada ou saída. Aquilo ali é um pórtico de homenagem a Augusto Severo. Nós temos ali a parte côncava, digamos assim, e a parte convexa. O balão caiu. A parte côncava ficou sobre o solo. A parte convexa entrou no solo. Significa dizer que ao entrar ou sair de Macaíba, você passa dentro do balão de Augusto Severo. É um simbolismo muito forte. Tá aí a imagem do que Marcelo está falando, se você não tem a dimensão do que é o dirigível, o Pax está aí para você perceber o que está sendo feito. O nosso pórtico ele tem uma parte, né? A parte de cima, a parte de cima, que é a parte que a gente é visível na hora que a gente passa lá no pórtico, e a parte que está imaginariamente no solo, né? Que seria essa parte. Marcelo, me fale um pouco dessa situação que Augusto Severo, enquanto empreendedor, porque você vê que você falou aí de três projetos e só um conseguiu alçar voo, mas o segundo foi construído e deve ter custado bastante dinheiro, né? Com certeza. E o mais interessante, Augusto Severo sempre foi de uma família muito, muito rica, família bastarda, né? Augusto Severo, ele, para se ter uma ideia, para botar o Pax no ar, ele vendeu tudo porque era muito dinheiro naquela época. E ele fez tudo com recursos próprios. E veja que ele era deputado federal. Ele era deputado federal, mas não utilizou um centavo de dinheiro público. Todo o dinheiro que foi utilizado era dele e da família. Ele vendeu a aliança dele para botar o balão no ar. É tanto que Natália, a segunda esposa dele, viu a queda. Ficou sem nada. Poucos meses depois ela suicidou-se. Então veja, quando a gente começa a analisar a história daqueles que a gente chama de vulto, eu não gosto desse nome vulto histórico, eu gosto de filho ilustre. Quando a gente vê a história desses filhos ilustres, a gente começa a perceber
que é preciso que se haja cada vez mais uma seriedade com o que é público e com o que é privado. Que você tenha esse sonho. Veja, ele vendeu tudo, mas ele conseguiu. Ele pagou com a vida, mas ele conseguiu. Ele conseguiu. Vamos conhecer um pouquinho desse histórico do Augusto Severo, porque ele tem raízes com a Fundação de Macaíba, né? Tiaguinho, você pode projetar para a gente aí um pouquinho dessa história? Marcelo vai falando, vai narrando e a gente vai compartilhando com o nosso público os posts dessa história, né? Aí é o avô de Augusto Severo. O avô de Augusto Severo é interessante. Fabrício Gomes Pedrosa, ele é paraibano, era paraibano, da cidade de Areia, né? Ou Pilar da Paraíba. Porque naquele tempo fazer como outro, por exemplo, Ademildo Fonseca, quando nasceu, só para abrir um canto, era Macaíba, mas hoje já é São Gonçalo. Então, acontece muito isso. Então, Fabrício Gomes Pedrosa era de Areia, na Paraíba. E veio morar... Cuité, né? Na época ainda era Cuité. Exatamente. E veio morar em Jundiaí. Quando ele veio para Jundiaí, ele ficou viúva, mas ele tinha uma filha já grandinha, chamada Damiana. E Damiana conheceu um senhor por nome Amaro Barreto. Amaro Barreto de Albuquerque, Maranhão. Né? O que acontece? Que é um nome muito famoso em Recife, né? Como é? O nome Amaro Barreto é um nome muito famoso em Recife, Recife, né? Recife. Então, o que acontece? Fabrício Pedrosa casou com Damiana. Desculpa, a filha não era Damiana. Ele casou com Damiana, que era filha... De Amaro Barreto. Não, Damiana era filha do dono do sítio Coité. Sim. Fabrício Pedrosa veio da Paraíba e ficou viúvo. Trouxe uma filha, e aí sim, por nome de Feliciana. Ele já tinha essa filha. Quando ele ficou viúvo, aí ele conheceu Damiana, que era filha do dono do sítio Coité. Ou seja, uma moça rica. Damiana terminou de criar Feliciana. Feliciana conheceu Amaro Barreto. Do casamento de Feliciana com Amaro Barreto, nasceram 14 filhos. Dentre eles... Danado. Dentre eles, Augusto Severo. Não tinha televisão? Aí... Não tinha televisão. Para se ter uma ideia, o avô de Augusto Severo, Fabrício Gomes Pedrosa, fundador de Macaíba, ele teve 3 casamentos, casou 3 vezes. E desses 3 casamentos, gerou 32 filhos. 32 filhos teve Fabrício Gomes Pedrosa. Pois bem, Feliciana, sua filha, conheceu Amaro Barreto de Albuquerque, Maranhão, né? E tiveram 14 filhos. Augusto Severo é o 8º. O 8º filho. Mostra aí, Jaguinho, desse casal. Tem essa árvore genealógica aí, tem vários nomes aí desses 14 filhos. Isso. É gente que não acaba mais. É menino, muita gente. E aí a gente vai ter aí também aí a cronologia. Nós temos dá um zoom pro pessoal ver, Tiago, não é possível? Existe uma coisa importante aí que é outro personagem, o irmão, né, muito conhecido do Augusto Severo, que é dar o nome ao teatro municipal de Natal, né? Exatamente. Esse nasceu aqui, que é Alberto Frederico de Albuquerque, Maranhão. Tem outro, o mais famoso de todos eles, em termos de política, foi Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão. Esse era o mentor político de tudo. Né? Era a cidade de Pedro Velho aqui, né? Exatamente, da cidade de Pedro Velho. Né? Pois bem, e também Augusto Severo também dava nome a uma cidade, né, que hoje é Campo Grande, voltou a ser Campo Grande. Eu até entendo, de certa forma, que o pessoal de lá dizia que ele não era de lá e tal, eu não sei. Tudo bem, faltou também esse trabalho. Botaram de goela dentro, como a gente diz, mas na verdade era um nome muito sugestivo e importante. Mas por eles não saberem, não, vamos botar Campo Grande. Pois bem, aí nós temos... é a árvore isso aí, dele, né? É o desenvolvimento dele. Quando ele nasceu, olha, com 7 anos começou os estudos aqui, né? Depois, 14 anos, ele foi para o Abílio Diniz, em Salvador. Só para aí, sai de Macaíba para Salvador. Macaíba para Salvador. Porque ele era muito bom, ele precisava estudar, ele queria voar, André. Ele queria voar. Você imagine, 1864, então em 1870 e pouco ele já pensava em voar. Imagina ele hoje aqui no Instituto Anita Garibaldi, ali, né? Instituto do Cérebro. Meu Deus do céu. Então, aos 18 anos,
Aí ele foi para o Rio de Janeiro, para a Escola Politécnica, com 16 anos. E aí tem várias, né? Diz que ele voltou porque estava doente, mas outros já dizem que é porque ele tinha um namoro e que esse namoro fez com que ele retornasse a Natal. Quando ele retornou a Natal, Pedro Velho, o irmão, era diretor do Ateneu e o colocou como vice-diretor e também, ele com 18 anos, e também como professor de matemática. Olha só, professor de matemática do Ateneu Norte Rio Grandense. Mas aí a gente entende uma coisa, né? Aí a gente diz, já tinha pistolagem nessa época? Não, porque o cara era bom mesmo. Não, o jamais o irmão ia se queimar e botar um... E aí, pronto, você agora bateu na ferida, como diz o Matuto. O cara era tão bom que ele voou. Ele provou, por isso que chama-se dirigível. Por quê? Ele fez um 8 na Torre Eiffel. Ele provou a dirigibilidade. Porque a maioria dos balões é para onde o vento mandar. Né? Para onde o vento estiver soprando. Ele não. Ele provou que era possível. Por exemplo, aqui em Macaíba, eu vou na Raiz, volto para o Vilar, vou na Rua da Conceição, vou para o Alfredo Mesquita. Para onde ele quisesse. Então ele dirigia. Por isso que chama-se o dirigível Pax. Ele provou isso. Então, o cara não é que eu sou fã de Augusto Severo por ele ser... Não, é porque o cara era bom. É uma trajetória de vida. Todo mundo que escreve, que estuda, que lê, que fala sobre Augusto Severo, se emociona e vê porque o cara era muito além do seu tempo. E ele conseguiu entender que era necessário fazer a implantação dos motores, né? E ele desenvolve, inclusive, a hélice, não é isso? Adapta a hélice, né? Exatamente. O balão, ele tinha 4 motores, né? Tinha 4 motores. Aqui nós estamos vendo a casa do maior empório comercial, que era do avô dele, né? De Fabrício Gomes Pedrosa. Quando ele saiu... E hoje, aí essa foto, ela tá bonita, ela tá em pé, né? Tá linda. Essa foto aí é da frente da casa. Não é aquela foto que a gente vê quando passa na BR, não. A BR a gente vê o lado dela. Essa foto aí, ele está olhando para o Guarapes de Natal. Entendeu? É a porta de entrada de Guarapes de Natal. Pronto, é justamente essa... A gente vê o lado de lá. Tá vendo? A gente vê o lado de lá. Essa foto aí eu tirei tem uns 10 anos, né? Quando fizemos essa limpeza. Tava limpinho. Tá aí. Ô, Marcelo, só para fazer um parêntese, esse final de semana, essa semana, Augusto Severo completou aniversário, né? Aniversário de morte, não é isso? De morte. 12 de maio, né? Isso. E até, bom, ô Marcelo, até me perguntaram isso. Por que é que se comemora o aniversário de morte? Eu digo, não, ninguém comemora o aniversário de morte. Você celebra quem foi Severo no dia que ele morreu. Por quê? Porque quando você nasce, você não sabe ainda o que é que a pessoa será. Mas quando ele morre, você já sabe o que ele foi, o que ele fez, o que ele deixou. Então, ele é lembrado, ele é celebrado. Pode olhar, os grandes filhos ilustres de todos os locais, eles são celebrados pela data do falecimento. Né? E aqui em Macaíba houve uma iniciativa do nosso amigo Francisco Canidé, né? Ele resolveu homenagear Severo fazendo um passeio pelos pontos históricos do município. Claro que ele não escolheu o dia 12 por acaso. Ele colocou o dia 12 como sendo o dia de fazer. E ele foi lá no casarão, ó. Ele visitou o casarão, levou o pessoal para fazer a visita, visitou a Igreja Matriz, visitou a Casa de Cultura Popular, né? E levou o Ferreiro Torto, levou todo o pessoal para fazer um passeio. Foi a Capoeiras. Em Capoeiras aí ele fez a visita nesse ponto histórico né, do Quilombo aí, da formação do Quilombo, né? E ainda participou de uma experiência tocando o atabaque lá com o pessoal. Fez um ensaio. O pessoal disse que ele não foi muito feliz, não. A mina, mas foi bom, importante, né? O nosso Francisco Canidé, tá de parabéns aí por ter tido essa iniciativa. Teve um almoço lá em Traíras, né? Foi muito feliz a iniciativa de Francisco Canidé, e a gente espera que ele, como memorialista, continue fazendo essa ação, porque me parece que
as pessoas não conseguem valorizar esses vultos, né? Vultos não, esses ilustres, Marcelo, e transformar isso em oportunidades de gerar receita, gerar renda, né, no município, né? Você não queira saber, André, o quanto muitas vezes a gente sofre por valorizar esses filhos ilustres. Tem gente que diz assim, você era para valorizar o que está acontecendo hoje. O que passou, passou. Casa velha tem que ser demolida. Não, não é assim. Porque eu estou falando de exemplos. Exemplos. É por isso que muitas vezes a gente vê o mundo hoje como está, porque está se deixando para trás os exemplos. Augusto Severo foi um exemplo de coragem, de determinação. Né? Você vê ele sair aos 16 anos, 12, 16 anos, vai para Salvador, estudar no Abílio César Borges, que ainda existe esse colégio lá. Hoje em dia, para o menino sair de casa, o pai tem que levar, tem que buscar, senão a Maria, é um medo danado. Não é? Então, e tá se ele nomeou ele bem novinho, ó. Exatamente. Pedro Velho, né, Amaro, são irmãos dele, né, de Augusto Severo. Olha a quantidade, olha aquela quantidade que você falou, de 14 aí, né? 14. Aí não está na ordem de nascimento, mas aí está separado entre homens e mulheres. Mas ele é o oitavo. Dos 14, ele é o oitavo. E Alberto Maranhão é o mais novo. Né? E teve mulheres, 1, 2, 3, 4, Maria 5. Inês. Amélia é muito interessante. A primeira esposa dele também... Chamava-se Amélia. Essa Amélia, ele mandava, era a irmã confidente dele. Interessante. Então tem várias cartas, né, quando a gente começa a estudar e ver, tem várias cartas que mandam. A minha querida e confidente irmã Amélia. Né, é muito interessante. Essa cadeira aí é uma cadeira de repouso que foi a única mobília encontrada na casa dele, intacta. Ela hoje está exposta lá no Solado Ferreiro Torto, que é o memorial da cidade. Né? Então, é uma cadeira. Tem gente que diz assim, por que não já mandou invernizar? Por que não já trocou esse pano? Não, minha gente. Daí uma originalidade, é uma coisa original. Né? Se ninguém sentar, vai passar mais 50, 100 anos aí. Ninguém sabe nem quantos anos tem essa cadeira. Né? Então nós temos que valorizar, e justamente a casa onde ele nasceu, hoje, Lojas Americanas. E se você for perceber a rua, né? Esse lado que nós estamos vendo aí da casa é o lado que vai para a igreja, né? Isso. Fica de frente para a praça hoje. Exatamente. Onde fica a feirinha do pessoal ali aquele shoppingzinho popular. O shoppingzinho popular. Isso. E essa descida aqui mais escura é a frente das Lojas Americanas, descendo para Maré, né? Exatamente, que nessa época aí chamava-se Rua do Comércio. Rua do Comércio. Que depois foi Rua João Pessoa e que hoje é Rua Nair Mesquita, uma homenagem à matriarca da família dos Mesquita, dona Nair Andrade Mesquita. Aí a primeira esposa dele, Maria Amélia de Albuquerque Maranhão. Maria Amélia morreu muito jovem, né? Ela morreu de complicações de parto. Né? Aí ele casou, né, com a italiana Natália Cossini, que foi essa aí que assistiu à morte dele. Assistiu à queda, porque Severo morreu da queda do balão. Sachê morreu carbonizado, ele não. Ele morreu da queda há cerca de 300 e pouco. Isso daí é uma carta muito interessante, né, que eu sou muito fã dessa carta. Foi quando ele mandou para a mãe de Amélia, pedindo, olha, peço-lhes venha para ir à sua presença, para tratar do que hoje mais profundamente me interessa. Eu que não posso apresentar títulos que me recomendam perante a senhora, nem mesmo os de um ligeiro conhecimento pessoal. Peço-lhe de joelho, minha alma como que implorando o céu, que dê o seu consentimento partido do coração, que me aceite a mim por filho, a mim que quase desconhece, mas que lhe juro com a consciência branca, não se envergonhará de ter-me como tal. Por Deus, minha senhora, espero que me dará posse da felicidade. Se não fosse impelido pela grande força que me rege o movimento dos corações, não me afeitaria a tanto. Suplico-lhe que me responda na primeira mala, que pela sua resposta fica ansioso meu coração. Creia, minha senhora, no profundo respeito que lhe consagro e na lealdade de quem só pode ser feliz com a doce posse de sua filha, Dona Maria Amélia. Então veja, nós podemos até dizer que é um Augusto Severo poeta. Isso é uma poesia, é um pedido em forma de poesia. Hoje,
é quase que impossível isso acontecer. E são os filhos dele com Maria Né? Amélia, então. São os filhos dele com Maria Amélia. Né? Sérgio, Berta, Mário, Augusto e Otávio. Né? Aí o Colégio Ateneu, Norte Rio Grandense. Ele foi professor, o Onde ele irmão foi dele era o professor. diretor, né? E vice-diretor, Pedro Velho. E aí nós já entramos nas homenagens que são prestadas aí ao ilustre. Isso. A Força Aérea Brasileira. Volta lá, Augusto, que é A Força Aérea Brasileira, né, todos os anos, a convite nosso, eles traziam a banda, traziam um pilotão e sempre via o comandante ou um representante do alto comando da aeronáutica no estado. Né? Mamãe, inclusive, registra no período dela, que ela era aluna, que haviam sobrevoos na cidade, não era isso? Nas homenagens, né? Exatamente. Eu postei essa semana, né, no dia 12, e recebi dezenas de comentários. E de pessoas que moraram aqui, que estudaram no Alta de Souza, que estudaram no Externato Augusto Severo, e que se cantava semanalmente. E neste dia 12, iam até o obelisco para, perfilados, cantar e colocar um ramalhete de flores. Por isso que até hoje, uma homenagem grande é colocar um ramalhete de flores, né? De flores brancas. De flores brancas. Tem mais isso também. Nós temos aqui em Macaíba uma outra homenagem que foi feita a esse grande personagem da nossa cultura, da nossa história, que é ele ser patrono do grupo de escoteiros do nosso município. Existe um grupo de escoteiros que se iniciou aqui há muito tempo atrás. E como foi dito já, cada grupo de escoteiro tem o seu patrono, e nós temos aqui a fala da atual presidente, Joelma Luciene. A gente gostaria de compartilhar com vocês agora essa fala dela, que ela traz algumas explicações que são importantes a gente conhecer a respeito do Augusto Severo e do trabalho do escotismo. Olá, o pessoal que assiste o Senadinho em Debate. Meu nome é Joelma, né? Eu sou a diretora-presidente do Grupo Escoteiro Augusto Severo aqui da cidade de Macaíba, né, o 138. E estamos aqui para falar um pouco sobre o que é o movimento escoteiro, né, e por que que ele tem esse nome, né? Por que que ele traz esse nome, Augusto Severo, homenageando o nosso ilustre filho macaibense. O movimento escoteiro surgiu aqui na cidade de Macaíba, né, por volta dos anos 60, né? Adormeceu no final dos anos 80, né? E foi reaberto, né, por uma iniciativa de alguns ex-escoteiros, não, né? Escoteiros da época, né, em 2013, né? Inclusive no dia 28 de maio, né, nós tivemos a nossa ata de reabertura, né, do Grupo Escoteiro Augusto Severo, na qual hoje nós estamos há 8 anos, né, ativos, né, com trabalhos voltados com os jovens, né, um projeto educativo muito fundamental na vida deles. Foi escolhido o nome Augusto Severo. Na época, né, o Augusto Severo ele tinha uma amizade pessoal com o Henrique Castriciano, que foi o fundador do escotismo aqui do estado, né? Então, como Augusto Severo, ele, com seus feitos, levou o nome da nossa cidade por todo o país, né? Então, por que não homenageá-lo, né? E hoje a gente se sente muito orgulhoso de ter Augusto Severo como nosso patrono. Isso é um orgulho muito grande para o movimento, né, e para todos aqueles que fazem o 138 Augusto Severo. As atividades realizadas, né, dentro do movimento, né, são atividades ao ar livre, né? O projeto educativo ele é todo voltado em áreas de desenvolvimento, né? A gente trabalha o afetivo, o emocional, o social, o intelectual, né? E então, assim, todo o nosso trabalho, todas as atividades, elas são voltadas para essas áreas, né? O jovem, ele aprende a ter o seu autodesenvolvimento, né? Ele educa, né? Nós somos a nossa instituição, ela é de educação não formal, mas que tem uma contribuição para a vida toda,
né? O escotismo, ele é uma educação para a vida. Então, o projeto educativo é voltado justamente para essas atividades onde o jovem tem seu autodesenvolvimento, seu próprio desenvolvimento. O escotismo na nossa cidade, né, nós temos como sede provisória administrativa aqui no Parque Village, né? E temos a sede de atividades, que é o Solato Ferro Torto. Então, caso alguém queira fazer parte dessa instituição, fazer parte desse movimento, pode estar entrando em contato conosco, né? Visitando nossas redes sociais, deixando uma mensagem lá, e a gente já visualiza ali, a gente faz o retorno, né? E visitando nossos perfis, com certeza vocês terão um posicionamento do que é melhor e mais o movimento, né? E pode estar entrando em contato com a gente também, lá nos perfis tem os nossos números de contato, e com certeza nós iremos recebê-los com muito carinho. Então, veja aí a importância desse trabalho do escotismo na nossa cidade, né, Marcelo? Eles eternizam o nome de Augusto Severo no grupo, e essa retomada em 2013, né, 28/5/2013, foi o ano que eles retomaram as atividades. Eu estava colaborando lá no Solar Ferreiro Torto como diretor, e a gente também deu um apoio para que eles pudessem estar lá, utilizando o espaço, junto com o trabalho, né, de guias e de cuidados daquele espaço lá. E a logomarca do grupo é o dirigível Pax. Isso me emociona muito quando eu falo de escotismo. Eu não consegui ser escoteiro, nem ser lobinho. Tinha maior vontade de ser lobinho, mas veja, era tão concorrido. No tempo do mestre Raimundo Aureliano. E hoje a gente vê esse trabalho abnegado, né, da chefe Joelma, do chefe Genuíno, do chefe Roberto, de vários outros chefes, né, que mantém viva essa luta de Severo. E, André, eu queria abrir aqui um parêntese. Eu até já disse isso ao chefe Genuíno em outras vezes. Eu tive um professor na faculdade chamado professor Ronaldo. Ele é chefe escoteiro também. E o professor Ronaldo, ele disse uma coisa a mim que eu nunca esqueci. Ele disse: Marcelo, de todos os apenados no Brasil, não se registra um que tenha sido escoteiro. Ou seja, nenhum preso do Brasil, não se registra nenhum que tenha sido escoteiro. Então isso é muito forte. O escotismo é uma coisa que todos os municípios deveriam ter, o seu grupo de escoteiro. Eu era menino ali na frente da casa da minha avó, pertinho da igreja. Eu via mestre Raimundo, fazia ali, né, as solenidades do lenço, a solenidade de entrega dos uniformes. Os meninos saíam perfilados até Jundiaí, até a capela de Jundiaí. Levavam só um cantil de água. Comia goiaba, araçá, tudo que encontrasse pelo manga. Era assim. E hoje é preciso que seja valorizado esse movimento do escotismo. Porque você está investindo no jovem. Você está investindo na cidadania. Você está investindo na história que Augusto Severo nos deixou. A história de luta, de bravura, de patriotismo. E é isso que nós precisamos. Nós temos um outro ponto importante que homenageia Macaíba, homenageia Augusto Severo, que é a corrida Augusto Severo. Essa eu ia falar agora. Aí mostra justamente uma entrega da premiação no dia de Augusto Severo. A corrida justamente na época era feita no dia, né? Exatamente, no dia 12 de maio. E era prova de pedestrianismo Augusto Severo. Ela foi criada justamente para homenagear. Isso daí foi no cemitério de São João Batista, né? Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de ir. Eu não sei se a foto está aí, Tiago, não lembro se mandei a foto. E tem um obelisco, inclusive, o obelisco daqui da cidade me parece que é muito parecido com o que está lá, né? Como diz o Matuto, ipsilipe. Né? O daqui é até mais alto um pouco. Uhum. Né?
E lá o Tá aí, a gente até pensa que é Macaíba, né? Isso, Até exatamente. a parte do obelisco aqui, ó, muito Exatamente. atrás o pessoal tá... Pois aí foi uma homenagem nos 50 anos de falecimento de Augusto Severo, né? Isso aí é em Mossoró, o Cinepax, também uma homenagem ao Augusto Severo. Augusto Severo. Né? Aí é uma escola em Echaporã, São Paulo. Né? Escola Augusto Severo. Está ali o busto de Augusto Severo, ó. Tô vendo o busto lá, olha lá. Em Echaporã, São Paulo. Isso aí foi inaugurado em 1950. Aí a Praça Augusto Severo em Natal. Né? Lá está o busto ali. O busto até hoje, né? Essa estátua de Augusto Severo. Essa Inclusive praça, o pessoal Zé que- Pelim, quando cruzou o Distrito de Natal, jogou uma coroa de flores homenageando Augusto Severo. E aí o que eu disse, né? O pórtico Augusto Severo. E ali interessante, André e todos que estão nos ouvindo, nós temos ali aqueles arcos que sustentam lá no cantinho, os arcos que estão sustentando aí. Como se fosse as cordas de uma harpa, né? Ali. Isso. Ali é o seguinte, 12 de maio de 1902, a data do falecimento. Então, se a gente fizer uma analogia, 2 do 12, 1 e 2, 3. Maio, 5, 8, né? 3 com 5, 8. Aí vamos lá, 1902. 8 com 1 do 1000, 9. 9 com 9 do 900, 18. Com 2 do 1902, 20. 20 dividido por 2, 10. Eu tenho 10 arcos de um lado e 10 arcos do outro, sustentando o balão de Augusto Severo. Então isso aí tem um simbolismo muito grande. Aí a primeira grande homenagem, a inauguração em 1900, um discurso, 1941. um discurso de Dr. Enoque de Amorim Garcia, um dos maiores juristas que esse Brasil já viu. Esse Brasil, não estou dizendo nem o Rio Grande do Norte, inaugurando, né, aí o busto na administração Na de nossa praça, Alfredo que é Mesquita. esse busto que está hoje na nossa praça, ainda hoje, né? Na Praça do M, famosa Praça do M. Exatamente. Aí nós temos esse Álvaro Reis, que era engenheiro, por muito pouco ele não morreu. Ia também. Porque Doido ele pra ia. ir, doido pra vir pra Ele voar. ia. Minutos antes, Augusto Severo pediu para que ele não fosse, para poder haver né? Não ficar muito um balão. pesado. Então, ele, de certa forma, talvez tenha ficado com raiva. Né? De certa forma, tenha ficado com raiva. depois E depois agradeceu. Né? me livrei. Então, tá aí o balão O balão subindo. subindo. Já subindo. Né? olha aí. Subindo. Veja que logo cedo, né, essa parte grande aqui era o hangar, onde ele estava. Né? E aí já subindo, e ali nós vemos tremulando 5h30 da manhã, tá lá. as duas bandeiras. A bandeira da França e lá A bandeira do Brasil. a bandeira do Brasil. Então, as duas bandeiras. Aí, sachê mostrando os motores, né? A mecânicos, engenheiros, aí na França. Isso dia ou 2 dias dentro antes. da grade, aí, aquela grade onde eles ficaram Isso, apoiados. onde ele Aí, ficava. E aí, Augusto Severo, né? Acompanhando o teste dos motores, mas você vê o semblante dele, né? Aí ele mostrando a alta corte francesa, a alta burguesia francesa, né? Eles daí estão dentro do hangar, mostrando o balão. O Severo é aquele maior lá. E aí, na Rua do Maine, que foi justamente aí o meu grande sonho de um dia ir a Paris, se Deus quiser, e ir na Rua do Maine, que foi onde o balão caiu. E Aí bem pertinho a está foto aí dele caindo aí, ó. a foto dele caindo. E aí foi a chegada do corpo de Augusto Severo no Rio de Janeiro, no navio Brasil. Então, aí, durante 5 minutos, Escoltado. todos os barcos e embarcações que ali estavam Fizeram- acionaram o seu apito, né? Aí a máscara mortuária. É interessante que antigamente, quando os ilustres morriam, tinha a máscara mortuária, que era como quando você vai fazer prótese, que tira o molde. Isso era para quê? Para que depois, tudo que fosse feito dele, com referência ao rosto, estivesse da mesma forma que era. Então, é a máscara mortuária. Então hoje de nós Augusto temos Severo. aqueles bustos, né, na praça, o busto, Isso. aquela face que está lá no obelisco, graças a Exatamente. esse trabalho aí que foi a feito. essa máscara mortuária, né? Naquele tempo os ilustres eles porque tem uma diferença do importante e do ilustre. Todo ilustre foi importante, mas nem todo importante foi ilustre. Nem todo importante, foi ilustre. O ilustre é aquele que vai além fronteiras. Você trouxe um livro aqui, que livro é esse, Marcelo? Isso, esse livro é o livro do Coronel Hipólito, né? Um livro muito bom, um pioneiro na conquista do espaço, né? Nós temos muitos
Biógrafos. muitos biógrafos de Augusto de Augusto Severo, né? Muitas teses, né? Mas esse daqui é muito bom. Eu cheguei a conversar com Com esse coronel. o coronel Hipólito, né? Gente muito boa, amante, piloto, né? Aposentado. Eu não sei se o coronel é vivo ainda, ele morava ali pertinho da Catedral Nova, em Natal. Mas, assim, um amante, uma coisa prazerosa de conversar com ele sobre Augusto Severo. Né? Que ele dizia da coragem, da determinação. Porque hoje é muito fácil. Hoje está aí a Força Aérea Brasileira, graças a Deus, comprando o GRIP, né? o mais novo jato da aeronáutica. O piloto vai, faz os testes, mas naquela época, que era bambu, ele estava amarrando bambu com uma seda para ver se subia. Gente, se a gente for pensar... Empreendedorismo e muita coragem. Muita coragem, entendeu? Muita coragem. Bom, Marcelo, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria agradecer imensamente o seu desprendimento de sair das suas obrigações e vir aqui conversar conosco sobre esse tema, que é um tema que é inesgotável para a gente. História, cultura, para a gente não tem tempo, é para a gente conversar e aprofundar, né? E eu queria que você deixasse a sua mensagem final aos nossos acompanhantes das redes sociais que acompanham o Senado em Debate. Eu me sinto muito honrado, André, de estar aqui no Senadinho em Debate, falando para todos que estão nos ouvindo nesse momento e vendo, dizer que você disse uma coisa muito interessante. Falar sobre Augusto Severo é inesgotável. Não somente sobre Augusto Severo, mas de muitos outros filhos ilustres desta cidade, que eu tanto amo, que eu tanto gosto, que morrerei aqui e serei enterrado aqui, se Deus quiser. Porque Augusto Severo, ele deixa para todos nós uma coisa muito importante: a sua bravura, a sua coragem e a sua determinação. Então eu termino citando 3 filhos ilustres. Eu desejo a todos a suavidade dos versos de Alta de Souza, a coragem de Augusto Severo e a honradez de Tavares de Lira. Muito obrigado. Até a próxima semana. Obrigado à Infoservice, a Criando Impressões, a Odonto Essence, a NetGo e a City, que apoiam o Senadinho em Debate. E você pode deixar seu comentário nas nossas redes sociais, suas sugestões, que a gente vai, com certeza, lhe dar resposta e agradecer pela sua participação. Nosso programa foi gravado hoje, mas está indo ao ar daqui a pouco e vai ficar semanalmente, sempre a gente se encontrando aqui. Um abraço, até a próxima semana.